Carta de Tiago, capítulo 3. Esse Tiago não é o Tiago dos 12 de Jesus. Esse é o Tiago, meio-irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José. Jesus era filho somente de Maria. Tiago era filho de Maria e José, então ele é meio-irmão de Jesus. E Tiago se torna uma das colunas da igreja em Jerusalém. Tiago, juntamente com Pedro e alguns outros apóstolos, se torna uma grande coluna na igreja em Jerusalém. E esse é o momento em que Tiago está escrevendo uma carta para irmãos que estão dispersos por todo o Império Romano, devido à perseguição religiosa que havia começado pelo Império Romano. Os cristãos que diziam que temiam a Jesus, que Jesus era o Senhor, entravam diretamente em uma afronta contra o Estado, porque César, o imperador, queria ser chamado de o Senhor. Ele dizia que somente ele era o Senhor de todas as pessoas do Império Romano. E os cristãos começaram a dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Por isso houve uma grande perseguição que levou à morte de muitos cristãos, muitos mártires. E a igreja começou a se dispersar. A igreja de Jerusalém começou a se dispersar. Então Tiago escreve essa carta para esses irmãos que estavam passando por tribulações, por perseguições e por dificuldades. E o capítulo 1 de Tiago, ele está tratando sobre tribulações. E ele fala para esses irmãos para que eles fiquem alegres pelo fato de passar por diversas tribulações, porque são as dificuldades que expõem a nossa fé. Quando nós passamos por adversidades, quando nós passamos por dificuldades, é que nós mostramos os princípios que estão depositados no nosso coração. Tem uma frase do missionário Ronaldo Lidório. Ele diz que ações requerem planejamento, mas reações demonstram princípios. A gente pode planejar as nossas ações, mas são as reações que mostram os nossos princípios. É quando alguma coisa acontece inesperada diante de nós, que nós reagimos, que o nosso caráter é evidenciado, que o nosso caráter é demonstrado. Nós podemos maquiar alguma coisa, planejando uma atitude, planejando uma palavra, planejando alguma coisa, mas é muito mais difícil maquiar o nosso coração e a nossa interioridade quando nós estamos numa necessidade de reagir, principalmente diante de dificuldades, diante de tribulações. Algumas pessoas vão dizer que as tribulações revelam o caráter das pessoas. É no meio das dificuldades que a gente está sendo pressionado, amassado, que se nós tememos a Deus, nós corremos para Deus. E se nós tememos ao homem, ou achamos que nós somos capazes de resolver, nós resolvemos do nosso jeito. Partimos para a força do nosso braço, usamos as nossas palavras. É nesse momento que aquele que é tão tranquilo, quando é confrontado, mostra o seu coração irado, raivoso. Aquele que fala tão bonitinho, no momento que é confrontado, diz palavras que até Deus duvida. É no momento das dificuldades que o nosso caráter é exposto, para que nós possamos trabalhá-lo, para que a gente possa olhar para o nosso caráter e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, essa área da minha vida ainda precisa ser trabalhada. E aí nós buscamos as ferramentas para o trabalho do Senhor dentro daquela área. Estou fazendo essa introdução toda para a gente ler o capítulo 3 de Tiago, que Tiago diz que no meio das aflições, lá no capítulo 1, nós precisamos fazer uma oração que é muito necessária, a oração de pedir a Deus por sabedoria. Ele diz: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, para vencer as dificuldades, para saber usar a língua, que é o que vai falar aí no capítulo 3, que a língua, ela dirige a nossa vida, ela é como um leme de um barco, ela é como os freios na boca de um cavalo. Aquilo que a gente fala molda a nossa vida, as nossas palavras moldam o nosso caminho, moldam o nosso futuro. Depois ele vai falar ainda no capítulo 3 que a nossa língua, as nossas palavras têm poder de destruição. Ele vai comparar a língua a uma pequena fagulha que tem o poder de incendiar um bosque inteiro. Vai comparar a língua a um veneno mortal que em pequenas doses pode levar uma pessoa a óbito, porque há na língua esse poder de ferir e de matar. E depois ele vai falar que a língua também pode trazer para nós o deleite, que a língua traz o fruto e traz o deleite. Por isso ele vai dizer que não pode sair de uma mesma boca palavras de maldição e palavras de bênção, que não deve sair de uma mesma fonte água doce ou água potável e água amarga para consumo. Por isso nós temos que vigiar a nossa língua, e isso só é possível com a sabedoria que vem de Deus. E aí o capítulo 3, verso 13 em diante, nós vamos ler
para a exposição dessa noite. Mantenha sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Eu leio na NVI, diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos orar? Te damos graças pela Tua palavra, Senhor, e cremos que o Senhor tem para nós algo que vai edificar a nossa vida nessa noite, consolar o nosso coração e apontar-nos o caminho para a vontade do Senhor. Que sejamos aptos, que o nosso coração esteja preparado para receber a mensagem, a palavra da tua palavra, Senhor, e possa no nosso coração gerar frutos de transformação, frutos de sabedoria, frutos que sejam visíveis diante de todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, para que todos saibam que só o Senhor é Deus, através do nosso testemunho, através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então Tiago trabalha nesta carta sobre o tema sabedoria. Alguns teólogos vão dizer que a carta de Tiago no Novo Testamento é equivalente ao Provérbios do Antigo Testamento, que fala sobre essa busca pela sabedoria. Quem já leu Provérbios sabe que ali até mesmo uma alegoria em que o escritor Salomão começa a dizer como se a própria sabedoria estivesse clamando para que as pessoas a buscassem, como se a própria sabedoria dissesse: me busque, aquele que me busca vai ter bons dias, vai viver bem. E Tiago vai então nos ensinar a buscar a sabedoria, porque nós necessitamos na nossa vida, para agirmos e para reagirmos, de sabedoria. Então ele classifica aqui nesse texto que nós lemos, que existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria que é a sabedoria terrena, e existe a sabedoria que é a sabedoria que ele chama a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto é a sabedoria que ele está falando lá no capítulo 1, que ele fala: aquele que quer sabedoria, peça a Deus. E lá no capítulo 1, verso 17, ele diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes. Então a ideia de Tiago é que nós devemos buscar de Deus a sabedoria para o trato com a vida. Tiago vai dizer que essa sabedoria, ela se demonstra não somente na busca por conhecimento. E os irmãos talvez conheçam muitas pessoas que são muito cultas, que têm muito conhecimento, mas que são completamente tolas, não são sábias, não usam esse conhecimento que têm como algo produtivo para a sua vida. É alguém que é cheio dos PhD, HDD, PSC, PSDB, PT, seja lá o que for, tem todos os títulos, mas é ignorante a respeito da vida. Não consegue administrar bem a sua casa, não consegue administrar bem a sua família, não consegue administrar bem o seu casamento, não consegue administrar bem os seus filhos, não consegue administrar bem as suas finanças. É cheio de conhecimento, arrota em grego, mas não tem sabedoria para a vida. E o que Tiago está falando, ele fala sobre sabedoria, que é a capacidade de transformar conhecimento em prática, transformar entendimento ou inteligência em atitudes. É por isso que ele vai tratar no capítulo 2 sobre a fé e as obras. A fé é uma consequência da sabedoria, porque a fé é conhecimento a respeito da vontade de Deus, e a sabedoria também. A sabedoria que vem do alto é conhecimento a respeito da vontade de Deus. E ele entra no capítulo 2 dizendo: olha, a fé sem obras não vale nada. A fé sem obras não tem qualquer valor, ela está morta. Porque a fé verdadeira, a sabedoria genuína, ela é demonstrada em ações correspondentes. Porque sabedoria não quer dizer a respeito somente de conhecimento. E aqui no capítulo 3, o verso 13 é o verso que ele nos chama para um autoexame. Ele nos faz questionarmos a nós mesmos. Ele diz: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele diz: olhe para a sua vida. Ele está dizendo para uma comunidade, para um grupo de pessoas. Quem é que pode dizer que é sábio?
Se sabedoria é colocar em prática o conhecimento de Deus, quem é que pode dizer: eu coloco em prática todo o conhecimento que eu tenho a respeito de Deus? Ele usa aqui duas palavras, ele usa sabedoria e entendimento. Outra tradução diz: quem de vós é sábio e quem de vocês é inteligente. E essa palavra inteligente é a única vez que ela aparece em todo o Novo Testamento. Enquanto que sabedoria fala dessa capacidade de transformar conhecimento em atitude, a inteligência fala de alguém que é profissional, que é um expert, alguém que é uma pessoa bem informada, que busca informação. Então o que Tiago está tentando nos fazer pensar é que os cristãos deveriam ser aqueles que estão em todo momento buscando inteligência espiritual, ou buscando conhecer a vontade de Deus, e num segundo momento usando a sabedoria, ou seja, eu pego esse conhecimento que eu aprendi e eu coloco em prática na minha vida. Tiago está dizendo que os cristãos devem ser esses. Então ele nos chama para uma reflexão, e ele diz então que a sabedoria e a inteligência espiritual, elas dão frutos, elas têm atitudes, elas são práticas. É o que ele diz aí na continuação do versículo 13. Quem de vocês tem entendimento, quem de vocês é sábio, ele diz: que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Toda a sabedoria, seja ela boa ou ruim, todo o conhecimento, seja ele bom ou ruim, é sempre demonstrado em atitudes. Nós sempre vamos agir à luz daquilo que nós cremos, ou que nós sabemos, ou que nós entendemos. Todas as nossas escolhas, todas as nossas palavras, todas as nossas decisões são pautadas naquilo que nós entendemos como correto, como certo e como inteligente. Então ele vai traçar aqui um paralelo dessas duas sabedorias, e ele vai fazer um contraste dessas duas sabedorias. Qual é a sabedoria que vem de Deus? Qual é a sabedoria que vem do mundo? Ele vai falar da origem dessa sabedoria, ele vai falar do resultado dessa sabedoria, e ele vai falar das características dessa sabedoria. Como saber se a sabedoria que eu tenho, ou a sabedoria que eu estou buscando, é uma sabedoria terrena, ou é uma sabedoria espiritual, é uma sabedoria divina? E é isso que nós vamos ver na exposição do versículo 14 em diante. No versículo 14 então, ele vai dizer que aquele que abriga no coração inveja amarga e ambição egoísta, esse não está usando da sabedoria que vem do alto. Ele diz no versículo 15 que essa sabedoria não vem dos céus, ela é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. E o verso 16 ele fecha dizendo: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Uma das características que Tiago nos dá a respeito da sabedoria é que a sabedoria ela é relacional. A sabedoria não tem a ver só com a minha vida, mas a forma como eu me relaciono com as pessoas. Ele vai dizer que a sabedoria que vem do alto produz fruto, assim como a sabedoria terrena também produz fruto, e esses frutos são atitudes. A diferença no versículo 13 é que a sabedoria que vem do alto produz frutos, produz bom procedimento com humildade, com mansidão, porque a humildade e a mansidão vêm da sabedoria que é de Deus. A palavra mansidão, ela significa colocar alguém de uma forma dócil. Ela fala sobre amansar, ela fala sobre adestrar o nosso próprio coração. A palavra mansidão era usada geralmente para os cavalos do Império Romano. Cavalos selvagens que eram amansados, adestrados, e esses cavalos não se tornavam fracos, eles continuavam com a mesma força destruidora. A diferença é que agora essa força está sob controle. Mansidão não é fraqueza, mansidão é colocar a força sob controle, é conseguir administrar bem o nosso coração, a nossa sabedoria, o nosso entendimento, as nossas forças. Mas ela pode ser confundida como fraqueza, porque a sabedoria que vem de Deus nos torna humildes, nos torna mansos. Mas a sabedoria que vem da terra é uma sabedoria que nos chama para a guerra, é uma sabedoria que nos chama para o confronto com o outro. É uma sabedoria que trata somente das coisas dessa vida, é uma sabedoria que busca somente entendimento na sabedoria humana, na experiência própria, dos nossos próprios ímpetos, nosso próprio coração.
A sabedoria, ela é sempre demonstrada nesse contexto relacional. É a forma como nós lidamos com as pessoas que mostra onde está a nossa sabedoria. A mansidão é um dos frutos, ou uma das partes do fruto do Espírito do Senhor em nós. Há uma frase do pastor Jonas Madureira. Ele diz que as árvores não comem os seus próprios frutos. As árvores não comem os seus próprios frutos. As árvores dão frutos para que outros comam desse fruto. E assim é na vida do cristão, que foi transformado pelo Espírito Santo e agora demonstra frutos. Os frutos não são para ele, os frutos são para as pessoas que estão ao seu redor. A alegria, a paz ou a pacificação, a paciência, o domínio próprio, tudo isso que são características do fruto do Espírito, não é para que eu tenha paciência comigo. Como diria Chaves, ninguém tem paciência comigo. Não é para que eu tenha paciência comigo. Não é para que eu seja um pacificador da minha vida, não. Os frutos do Espírito é para que eu pacifique as minhas relações, para que eu seja amável com outros, para que eu tenha paciência com outros. E outra palavra para paciência é longanimidade, que é ter um ânimo longo. Longanimidade é quando eu entro numa relação que me exige paciência. E existem relações, queridos, que exigem muita paciência. Tem que comer não 1 quilo de sal, mas tem que comer um caminhão de sal com a pessoa para poder começar a gostar do indivíduo, porque precisa de muita paciência. E esse é um dos frutos, ou uma das características do fruto do Espírito Santo em nós, porque ele trata do outro. E Tiago está falando então que a sabedoria, ela é demonstrada na forma como nós lidamos com as pessoas. Enquanto que a sabedoria que vem do alto é demonstrada por um espírito manso, humilde para com as pessoas, o fruto dela é esse. A sabedoria terrena, ela é demonstrada pela inveja amarga e pela ambição egoísta. E as duas palavras dizem a respeito da mesma coisa, sobre o nosso desejo de sermos sempre amados, queridos, respeitados e fazermos de tudo por nós mesmos e não necessariamente pelos outros. A ideia aqui de ambição egoísta e de inveja amarga fala de uma incapacidade de admirar, um desejo de estar em posições que talvez outros estejam, ou a crítica ao ver pessoas que nós dizemos, essa pessoa não deveria ter isso, esses privilégios. A inveja amarga é demonstrada não só pelo desejo de ter o que o outro tem, mas também pela alegria do fracasso alheio. Quando o nosso coração fica alegre porque uma pessoa fracassou, talvez um inimigo, talvez alguém que queria o nosso mal, e a gente fica feliz, assim, olha só, daquele sorrisinho evangélico, sabe? Olha só como Deus é bom, aí ó, fazendo justiça, agora vai comer o pão que o diabo amassou, glória a Deus. Queridos, e tem muito disso no coração cristão, o papo de, olha, Deus vai pesar a mão. E quando acontece alguma coisa ruim na vida da pessoa, fala assim, não falei? Até esboça um sorriso, olha, falei que Deus ia pesar a mão. Isso é um sentimento de inveja amarga, porque Jesus vai nos ensinar que nós devemos orar por aquelas pessoas que nos maltratam. Se há formas, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, dentro de uma relação de escravidão, ele fala para os escravos, que se tivessem condições de sair daquele regime de escravidão, que o fizessem, mas se não conseguisse, que respeitassem aos seus senhores. Nós como cristãos, podemos tentar nos livrar das coisas que nos machucam, mas quando nós não temos a capacidade, e as pessoas nos machucam, e a gente não consegue sair daquela situação de machucamento, nós cristãos, somos aqueles que são chamados a orar por aqueles que nos perseguem, a amar aqueles que nos perseguem, a pregar o evangelho para aqueles que querem o nosso mal. Essa é uma das marcas da sabedoria na vida de um cristão. Ele não quer o mal de alguém, antes ele quer que essa pessoa se converta, antes ele quer que essa pessoa seja restaurada, porque ele olha para a sua própria vida e diz, eu sei de onde eu fui tirado, eu sei que um tempo atrás eu também era ignorante, eu sei que um tempo atrás, ou talvez ainda nesse tempo, eu tenho atitudes que magoam, que machucam pessoas,
E eu sei que isso na vida dessa pessoa também é ignorância. Por isso eu desejo que essa pessoa conheça ao Senhor, para que assim como os meus olhos foram abertos, os olhos dessa pessoa também sejam abertos, e ela possa ter uma vida transformada. Essa é uma das características da sabedoria que vem do alto. Mas a sabedoria que vem da terra, ela é uma sabedoria egoísta. Ela é uma sabedoria ambiciosa. E não pense na ambição como o desejo de que as coisas vão bem. Ambição, em certo grau, na vida do cristão, ela é saudável. O desejo de melhorar, o desejo de melhoramento. O problema é quando essa ambição é egoísta. O problema é que para que eu cresça, você tenha que diminuir. Para que eu me dê bem, você tenha que se dar mal. Prefiro que a sua mãe chore do que a minha mãe chore. Se for para alguém sair triste dessa relação, dessa situação, que seja você e não eu. Porque afinal, se eu não me amar, quem é que vai me amar? Eu tenho que, cuidar de mim. E é isso que a sabedoria humana nos diz, é ou não é? Sim ou não? Você tem que se valorizar. O quê? Talvez na sua época de escola, só na minha talvez. Às vezes você via uma briga. Sabe aquela briga? Fulano falava uma coisa, xingava lá a mãe, o parente do outro, fazia assim, nossa! Eu não deixava. Eu dava na cara. Você vai deixar, fulano? Você vai deixar? Você vai deixar? A sabedoria humana diz que nós devemos lutar pela nossa dignidade. Que nós não devemos levar desaforo para casa. Sou crente, mas não sou trouxa. Me converti, me batizei, mas eu estava com a boca fechada quando eu me batizei. Então a minha língua continua descrente. É o que o Tiago vai tratar ali no capítulo 3, no começo. Para segurar a língua. Porque a gente pode ser crente, dizer que ama a Deus, mas botar fogo em tudo quanto é bosque aí, com a faísca que sai da nossa boca. Destruir pessoas, magoar pessoas que nós amamos, porque essas são as mais fáceis de serem magoadas. Magoar quem a gente não ama, quem a gente não conhece profundamente, isso é mais difícil, porque a gente geralmente tem mais tolerância para quem a gente não conhece. Agora, magoar quem está pertinho da gente é tão fácil, principalmente que a gente sabe exatamente os botões que a gente aperta para destruir aquela pessoa. E no momento de dor, que a gente se sente ferido, machucado, contrariado, a gente sabe exatamente aonde tocar para causar dor naquela pessoa. Sabe exatamente a palavra a dizer para que aquele coração caia em pedaços. Porque a sabedoria humana diz que a minha defesa, ou que a melhor defesa, é sempre o ataque. Que para parar uma guerra, eu tenho que me armar mais. A sabedoria que vem da terra é uma sabedoria violenta, que não leva em consideração um ser humano que tem do outro lado, que busca para si coisas, sem considerar as pessoas ao seu redor. O verso 15 então ele dá as características dessa sabedoria. Ele diz que a sabedoria ela é terrena, ou seja, ela só leva em consideração as coisas que são desse mundo, dessa terra, que são materiais. Ela é uma sabedoria não espiritual. Outra tradução, talvez você tenha essa tradução aí, diz que ela é uma sabedoria animal. Tem alguém que tem essa tradução aí? Como que é? Animal e demoníaca. Porque aqui na NVI foi traduzida como não espiritual, porque esse animal fala de algo que é natural, algo que não é vindo de Deus, algo que não é simplesmente o que Deus faz em nós, mas é algo que é fruto da nossa própria experiência, fruto dos nossos impulsos, do nosso senso de autopreservação, do nosso coração egoísta que quer sempre se dar bem nas situações. Essa é uma sabedoria que fala exatamente o que a gente quer ouvir. É por isso que em momentos de grande aflição, a maioria das pessoas buscam conselhos e ouvem os conselhos que para eles são mais agradáveis. É ou não é assim, queridos? Fala a verdade. Às vezes o indivíduo está procurando um conselho e 157 pessoas falam para ele fazer algo que ele não quer fazer. E ele fala, não, isso é tudo boca do diabo, isso aí não vem de Deus não. Aí ele acha um indivíduo ou uma indivídua que fala assim, você tem que fazer isso. Não é que é mesmo? Até que enfim achei alguém sensato
Eu penso assim também. Sabe, eu já falei com umas pessoas aí, mas elas não conseguem enxergar a verdade. Ainda bem que eu encontrei você, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa sensata, que sabe falar exatamente o que precisa ser feito. O nosso coração tem a tendência de buscar aquilo que é fácil. A sabedoria que vem do alto é uma sabedoria custosa, é uma sabedoria que exige esforço, é uma sabedoria que exige tempo, é uma sabedoria que exige trabalho. A sabedoria da terra não, ela é muito natural. Ela é uma sabedoria animal. Ela fala dos nossos ímpetos. Por isso, se alguém fala para você que você tem que se amar mais do que você ama as pessoas, isso é fácil, porque a nossa tendência é se amar mais do que a gente ama as pessoas. A nossa tendência é se valorizar mais do que a gente valoriza as pessoas. E se em algum momento a nossa vida parece estar encurralada, a gente ataca, porque eu me amo muito mais do que eu amo aos outros. Essa é a sabedoria humana que nos leva para esse desejo. Ela é animal, não só animal, mas ela é demoníaca. Demoníaca no sentido que endeusa ou endeusa, se não existe essa palavra, acabei de criar, que endeusa a responsabilidade do homem ou a experiência do homem, que fala assim: eu sei que Deus tem a vontade dele que é essa aqui, mas eu prefiro fazer do meu jeto. Eu sei que eu devia fazer assim, mas eu acho que assim funciona melhor. Olha, eu conheço um pouco da Bíblia e eu sei que eu devia fazer assim, mas é tão difícil, né, Jean? É tão difícil agir assim. Em time que está ganhando não se mexe. E eu sempre fiz assim a minha vida inteira e sempre deu certo. Então para que agora eu vou buscar Deus para ver se essa é a vontade de Deus mesmo ou não? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Ela é demoníaca porque o sentimento do diabo que ele passa para a humanidade é o sentimento do tipo: você será igual a Deus, você terá o controle absoluto sobre a sua vida. E uma pessoa que não tem a sabedoria que vem do alto valoriza muito mais o seu próprio coração do que a própria palavra de Deus, do que as instruções do Senhor. E quando a palavra de Deus entra em choque com as suas próprias vontades, uma das coisas que ele faz é fugir. Eu não quero mais ouvir sobre isso, não quero que me fale mais sobre isso. É bem por isso que em muitos casos as pessoas falam assim: viu, vamos falar mais de religião não? Vamos fazer o seguinte, cada um fica na sua para a amizade continuar, porque aquilo que você está falando está afrontando o meu coração. E queridos, não é raro o número de pessoas, às vezes o Laudimar até brinca comigo, falando que algumas coisas que eu prego aqui são coisas que não enchem igreja, alguns assuntos que não enchem igreja, porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. E quando a gente traz uma mensagem, por exemplo, a mensagem da semana passada, nos chamando para não sermos mais crente meia boca, isso nem todo mundo quer ouvir. E quando a gente começa a ser confrontado e fala assim: poxa, eu sou esse aí, o que eu vou fazer? Resolvo a minha vida? Não, eu fujo, eu não quero mais ouvir sobre isso. Olha, eu sei que eu estou errado, mas eu não estou pronto para mudar, por isso eu prefiro não ouvir. Essa é a sabedoria que vem da terra. A sabedoria que vem do alto não é assim. A sabedoria que vem do alto ela é tratável. A sabedoria que vem da terra ela é demoníaca. Ela diz: eu sei o que eu devo fazer, mas vou manter a minha vida do jeito que eu quero. Eu não quero mudar de vida, eu não quero mudar de pensamento. Isso faz tudo muito sentido. Já ouvi pessoas dizendo isso em outros contextos, dizem assim: olha, isso aí faz muito sentido para mim, sabe? Essa palavra que você está pregando é exatamente isso, é isso mesmo, mas eu não tenho forças para mudar. Olha, é isso mesmo, poxa, que bom que você consegue viver isso, né? Tem uma expressãozinha em inglês que diz assim: good for you, tipo, bom para você, mas só para você, eu não quero saber disso não. Olha, que bom que está funcionando na sua vida, mas para mim isso não serve não. Às vezes até mesmo entende, reconhece, mas não quer entrar naquilo. Essa é a sabedoria que vem da terra. Mas a sabedoria que vem da terra, ela produz um fruto que é destrutivo. Olha o verso 16, ele diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, ou seja, onde há sabedoria terrena, aí há confusão e toda espécie de males. Porque quando a gente está num momento de conflito, e a sabedoria que a gente busca é a sabedoria que não vem de Deus, talvez possa até ter um pouco de tranquilidade no momento, mas o desdobrar daquilo ali é tão danoso para a nossa vida, tão destruidor para a nossa vida, que a gente se arrepende amargamente daquilo que a gente fez no passado. É quando alguém nos dá um conselho
E esse conselho parece tão gostoso naquela hora, porque eu não vou ter que enfrentar dificuldade nenhuma, não vou ter que me colocar numa postura. Eu sei que isso é o certo, eu sei que eu tenho que defender o que é certo, mas alguém fala assim: viu, não faz isso não faz um negócio desse não, fica quietinho, deixa a pessoa se estrepar sozinha, deixa ela se machucar, quem sabe assim ela aprende. Mas eu sei que eu tenho que falar, eu sei que eu tenho que corrigir, eu sei que eu tenho que defender a verdade, eu sei que eu tenho que apregoar a justiça. Mas o caminho mais fácil é o caminho de sentar e esperar o outro se dar mal, para depois dizer: está vendo, eu te avisei, e rir da desgraça alheia. A sabedoria que vem dessa terra é uma sabedoria que pode trazer algum conforto no primeiro momento, mas que no final traz amargura. A sabedoria que vem dessa terra diz que você tem que aproveitar ao máximo a sua vida, porque a gente só vive uma vez, por isso a gente tem que viver de maneira intensa. Por isso faça tudo o que te der na telha. Para que se prender a um casamento? Para que se prender a um relacionamento? Se há um tanto de mulheres aí fora, se há um tanto de homens aí fora, é estupidez estar em uma única relação. Melhor é sair catando todo mundo por aí, porque afinal só se vive uma vez. E quando você estiver velho, você vai olhar para trás e falar assim: eu vivi bem a minha vida, peguei todas, peguei todos, gastei a minha vida, eu tenho uma história para contar. Essa é a sabedoria do mundo, que traz na nossa vida confusão. Aí o indivíduo ou a indivídua já passou por tantas mãos, que não acha uma pessoa que queira ter um relacionamento sério, porque não vê naquela pessoa seriedade, não consegue construir uma família séria, e depois sequer tem caráter e moral para ensinar o caminho certo para os seus filhos, porque a sua vida não condiz com aquilo. Entra naquele discurso: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é bom para você, não copie o que o papai e a mamãe fazem. A sabedoria que vem do mundo é uma sabedoria que ela pode até ser gostosa logo de cara, mas ela traz grande amargor para o resto da vida. Lembra da semana passada de Ló? Ló olha aquelas campinas maravilhosas. O único detalhe é que em Sodoma, a cidade mais perversa já conhecida, não tem problema. Poxa, deserto, grama verdinha, né? Poxa, eu tenho que me dar bem. Tio, se vira, vai para o deserto. Eu estou vendo uma grande oportunidade, e eu tenho que abraçar a oportunidade, porque as oportunidades só passam uma vez na nossa vida. Não, mas é uma cidade perversa, eles não temem ao Senhor, é um povo imoral, e se você ficar ali, você vai se corromper com aquela imoralidade. Não tem problema, é bênção de Deus, é verde, é prosperidade, é grana, é lucro. Não tem problema se vai corromper o meu caráter, não tem problema se eu vou destruir a minha família, não tem problema que eu não vou acompanhar a minha família, os meus filhos, não tem problema, é lucro. Aí a sabedoria humana diz que isso é sabedoria. A sabedoria que vem do alto diz que não. A sabedoria que vem do alto, ela não traz essas confusões e esses males. Talvez você possa conhecer a história de Esaú e Jacó. Lembra de Esaú e Jacó? Filhos de Isaac. Jacó era um homem pacato, um homem que ficava sempre na barra da saia da mãe. Esaú não. Esaú já era um cara peludo, literalmente peludo, o cara que gostava de caçar, o cara que gostava de agradar o pai dele com as melhores carnes de caça. E o texto diz que um dia Esaú sai para caçar, e ele vai e anda e não consegue trazer uma boa caça, e quando ele encontra com Jacó, ele já está quase morrendo de fome, e Jacó está lá fazendo uma sopinha de lentilha. Ele fala assim: viu, ô Jacó, dá um pouco aí, velho, vou morrer. Jacó, que é enganador, fala assim: tá, eu até te dou um pratinho aqui, mas me vende o seu direito à primogenitura, me vende a sua bênção. Primogenitura era o direito dado aos primeiros filhos, que os pais abençoavam e passavam não só direitos, terra, dinheiro, mas também uma bênção espiritual para aquela pessoa. Esaú fala assim: para que me serve a minha primogenitura se eu vou morrer de fome? Pega aí, fica para você, me dá comida. E ele vende a sua bênção por um prato de lentilhas, troca a bênção do Senhor
por um prato de lentilhas. Isso foi um grande problema para ele. Mas não só para ele, foi um grande problema para Jacó. Jacó, que usa aquela situação para comprar um benefício, tem a sua relação corrompida depois, mais para frente, com Esaú, fica anos sem conversar com seu irmão, e depois que eles reatam a descendência de Jacó e a descendência de Esaú, brigam e brigam muito ao longo de toda a história de Israel, porque para ele pareceu muito sábio aproveitar a fraqueza do irmão para conseguir uma bênção, para conseguir algo espiritual. A sabedoria mundana fala que a gente tem que aproveitar as oportunidades. A sabedoria mundana diz que para a gente ganhar dinheiro, a melhor coisa que tem é a gente sair procurando gente que perdeu familiar, perdeu ente querido, gente que está com a corda no pescoço, que deve estar vendendo a casa baratinho, vendendo terreno baratinho, e chegar lá e oferecer ainda menos, para aproveitar da dor da pessoa para o lucro próprio. A sabedoria do mundo nos diz isso. A sabedoria que vem do alto não é assim. A sabedoria do alto, verso 17 diz: ela é pura, antes de tudo, ela é pura, ou seja, ela é santa, ela não se mistura com a impureza, ela não se mistura com aquilo que desagrada a Deus, ela é pura, ela é santa, ela valoriza a vontade de Deus. Ela não é só pura, pura é a primeira parte, é aquilo que é antes de tudo, ela é pura, ela é santa. E depois Tiago vai dividir aí em 3 categorias. A primeira categoria ele fala da postura. A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, amável e compreensiva. É uma postura, é alguém que estabelece a paz, é alguém que é amável e é alguém que é compreensível. Outra tradução diz alguém que é tratável. Enquanto que a sabedoria humana, a sabedoria da terra é soberba, não ouve conselhos, não gosta de ser questionado, não gosta de ser confrontado. A sabedoria que vem do alto está sempre buscando um engrandecimento, está sempre buscando que a gente aprenda mais. Quando é confrontado, abaixa a cabeça e diz: eu sei que eu preciso mudar. Mas aqueles que são orgulhosos acham que podem consertar a sua vida com um passe de mágica, acham que aquilo que vai transformar a sua vida é uma oração, aquilo que vai transformar a sua vida é uma corrente de 5 semanas em que a bênção do Senhor vai ser derramada sobre a sua vida e o seu lar vai ser diferente. E se esquece que para que o lar seja diferente, é preciso trabalhar com respeito, com dignidade para com as pessoas que fazem parte desse lar. As pessoas querem soluções mágicas, querem 7 passos para a prosperidade financeira, querem 12 passos para um casamento saudável. E a Bíblia nos chama a uma vida de sacrifício diário e constante, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Aí o casamento é reorganizado, aí a criação dos filhos é diferente, aí a vida financeira é diferente, o relacionamento com as pessoas é diferente, porque nós estamos batalhando, trabalhando à luz do conhecimento de Deus, para que a nossa vida funcione. Não é passe de mágica, é muito trabalho e é muito esforço. A sabedoria que vem do alto, ela é compreensiva, ela é tratável. E depois ele fala da outra categoria, que é a categoria da ação, que é cheia de misericórdia e de bons frutos. A sabedoria que vem do alto, ela se demonstra considerando a dor do outro, agindo diante da dor do outro, compadecendo-se da dor do outro, sofrendo com o outro. E ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, práticas que são abençoadoras, não só para mim, mas práticas que são abençoadoras para as outras pessoas, até mesmo para os nossos inimigos. E por último, ele fala da categoria do julgamento. Fala que essa sabedoria, então, no finalzinho do versículo 17, ela é imparcial e sincera. É uma sabedoria que não julga a pessoa pela sua aparência, pela sua condição financeira, pelo seu status, pela sua postura. Julga com sinceridade, julga com justiça, julga com imparcialidade. Ela é imparcial e sincera. A palavra aqui imparcial, ela fala de considerar todas as pessoas dignas de receberem da nossa justiça. Agirmos com justiça para com todas as pessoas, não só para aqueles que são bons conosco, mas também aqueles que nos maltratam. Agir de maneira apropriada. Não é porque alguém nos machuca que nós temos que machucar de volta. A sabedoria que vem do alto diz que nós temos que aprender a conviver com o prejuízo, se quisermos servir ao Senhor. A sabedoria que vem da terra diz que não, prejuízo é coisa de fracassado. Você tem que fazer tudo para evitar prejuízo.
A sabedoria que vem do alto diz: se você tiver que perder alguma coisa para valorizar a sua família, para valorizar os seus amigos, para valorizar os seus irmãos, perca. É melhor perder coisas do que perder pessoas. É melhor sacrificar o seu conforto do que sacrificar uma relação. É melhor sacrificar a sua vontade do que destruir uma pessoa. A sabedoria que vem do alto é uma sabedoria que ela é imparcial e ela é sincera. Ela não é fingida. Ela não é feita para que as pessoas vejam. Ela é feita diante do Senhor. Ela não faz as coisas ou não age para que receba tapinha nas costas dos outros, para que eu seja chamado de: olha como você é crente, olha como você é bom, olha só como você é esperto, poxa, eu queria tanto ser um homem de Deus, uma mulher de Deus como você. A sabedoria que vem do alto age com sinceridade, não para receber glória dos outros, abraço dos outros, reconhecimento dos outros. Age porque ama e teme ao Senhor. E essa sabedoria então, ela produz fruto, que é o versículo 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O fruto dessa sabedoria é justiça. Justiça é a capacidade de agir de acordo com a vontade de Deus, independente das situações. É viver de acordo com a vontade de Deus. Aquele que busca a sabedoria de Deus consegue viver de acordo com a vontade de Deus. Aquele que traz para dentro de si o conhecimento da vontade de Deus e coloca em prática esse conhecimento, vai viver uma vida justa, uma vida que considera o outro, uma vida que abençoa o outro e uma vida que vai sim, inevitavelmente, colher os frutos dessa prudência, dessa bênção, fruto nos relacionamentos. Aquele que trata bem a sua família vai colher na sua família uma família mais estruturada. Aquele que cuida bem dos seus filhos vai ver os seus filhos crescendo de uma forma correta, vai colher os frutos disso. Mas embora a nossa postura de agir de acordo com a sabedoria de Deus traga benefícios para nós, o cristão age de acordo com a sabedoria de Deus porque ele ama e teme ao Senhor, não simplesmente para ganhar favores de Deus. Ele faz porque ele sabe que tem que fazer. Ele faz porque essa é a sua nova natureza. Ele faz porque o Espírito Santo de Deus habita no seu coração e o capacita a fazer aquilo que ninguém está fazendo. A sabedoria que vem do alto é loucura para os homens. A sabedoria que vem do alto é loucura para essa geração. Essa geração nos chama para tomar vantagem, para tirar vantagem, para pisotear, para ganhar à custa dos outros. A sabedoria que vem do alto diz que melhor é dar do que receber. A sabedoria que vem do alto diz que o maior é aquele que serve e não aquele que busca ser servido. A sabedoria que vem do alto diz que nós devemos amar e servir uns aos outros. A sabedoria do mundo diz: você tem que se tornar chefe rapidinho, para que você possa pisar nas pessoas, para que você não tenha que se submeter a autoridade nenhuma. A sabedoria que vem do alto diz que nós devemos subjugar o nosso coração para com Deus. E aí ele usa aqui uma metáfora que ela é agrícola. Diz que o fruto da justiça é semeado em paz. Os irmãos, recentemente, alguns irmãos, eu estava conversando com alguns irmãos falando que plantaram soja por esses dias, né, irmãos? Amém? É verdade? Plantaram soja por esses dias. E eu faço uma pergunta para o pastor Manfred: dá para colher amanhã, Manfred? Já dá para colher? Até dá, né? Mas vai arrancar a plantinha lá sem produzir nada. Todo aquele que mexe com o campo sabe que entre o plantio e a colheita existe o tempo. E o tempo exige paciência. E muitas pessoas param de fazer de acordo com a vontade de Deus, porque não veem os frutos, porque não estão vendo aquilo acontecendo na sua vida. Olha, eu estou tentando desse jeito, mas não está dando certo. Aí vão e desistem. O fruto da justiça é semeado em paz e necessita de paciência para que você veja o fruto do seu penoso trabalho e colha as ações da justiça. O cristão é necessariamente um pacificador, alguém que estabelece a paz, que traz a paz em todos os ambientes em que ele é colocado. Esse é o coração do cristão, e essa é a sabedoria que vem do alto.